Porque o nosso objetivo na plataforma, no YouTube, é assistir o vídeo que a gente clicou para assistir. No Instagram é para ver as fotos dos amigos, conversar, aquela coisa toda. Então o anúncio, olha só, o anúncio ele tem a função de te tirar daquela zona de conforto que você tá em fazer uma coisa que você não estava programado a fazer. Olha só a função do anúncio, cara. Tipo assim, eu tô ali no Instagram, né? Ou tô no YouTube, qualquer lugar. Aí tipo assim, eu tô ali não para comprar nada, para ver nada, nenhum produto, nenhum serviço. O cara tem que me convencer a fazer uma coisa fora do padrão. Então, olha só a importância. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. O meu nome é Lucas e deixa eu te falar, se o seu anúncio não chamou a atenção, ele não cumpriu sua função. Meu nome é Wellington, sou designer e preciso confessar uma coisa. Ai, agora fala a verdade. O bonito nem sempre dá o melhor resultado. Tu estudou 4 anos pra isso aí, pô? E meu nome é Thiago e, cara, o anúncio é a sua vitrine, é a vitrine da sua loja. Então, preste mais atenção nessa parada aí. Tema do podcast de hoje, anúncios, os famosos criativos, o que dá certo, o que não dá certo. E pra gente começar, Thiago, o que é um anúncio? O que é um anúncio? Caraca, agora cara, eu sou da parte prática. O que é um anúncio? O anúncio é a sua mensagem sendo patrocinada em algum lugar na internet. Eu não vou lá nos primórdios e falar da história, de onde veio o anúncio, de onde veio a palavra do grego, né? Para mim, a parte prática é essa. Toda vez que você tá na internet e tá no YouTube, por exemplo, aparece algum vídeo escrito patrocinado ou aqueles 5 segundos que te irrita de vez em quando, né? Ou no Instagram, quando aparece patrocinado, no seu stories, em algum lugar, aquilo é um anúncio. Ele é feito por uma empresa ou por um profissional, né? Para divulgar um produto ou um serviço ou simplesmente para distribuir um conteúdo para depois vender para você. Então, isso é o anúncio na internet, a construção, a comunicação aí para você atingir as pessoas que você quer alcançar. Cara, tu falou um ponto interessante, que foi o seguinte. Você entra no YouTube, vê aqueles anúncios de 5 segundos, você entra no Stories, vê não sei mais o que lá. Cara, se a gente for parar a pensar um pouquinho, todas essas plataformas, elas têm tamanhos diferentes, né? Sim. O YouTube é mais modo paisagem, o Instagram, como é no celular, já é algo Na vertical. Uhum. Então, cara, comenta um pouquinho com a gente, acho que até o SOL pode ajudar também, que é o cara aí da construção dos anúncios. Pra quem não sabe, o El que constrói os anúncios, aí, os banners, aquelas coisas, as thumbnails, né? Tudo que você vê, 90% do Conversão Extrema é produzido pelas mãos aí do mestre do design, Wellington, cara. né? Picasso Então, tem cara, que aprender muito. A gente que trabalha com isso diariamente, né, sabe que existem diversos formatos compatíveis com cada mídia, né? E é muito chato, cara, é muito ruim quando você tá, por exemplo, no Instagram e aparece algo patrocinado assim pra você e às vezes tem uma palavra cortada porque não coube na tela, porque o cara não ajustou, porque às vezes, tipo assim, como são 15 segundos, cara, isso aí é o que eu mais vejo, tá? É o que eu mais vejo. Tipo assim, cara, o Instagram tem 15 segundos, beleza. Por que o teu vídeo tem 30 segundos então, pô? Cara, comenta um pouquinho aí com a gente sobre os formatos de anúncio. Legal, cara. A gente tem que antes de construir um anúncio, e aí quando a gente fala em construção de anúncio, vamos falar primeiro dos tipos de anúncio, né? A gente tem um anúncio em texto, vou falar um pouco de Google, a gente também fala de Facebook, Instagram, mas o anúncio de texto é aquele famoso anúncio que só vai texto e geralmente no Google é na rede de pesquisa. Quando você pesquisa no Google alguma coisa, aparece só texto, né? É uma pesquisa, então aquele é o anúncio em texto. Nós temos os anúncios gráficos, né? Que são os anúncios que também vão imagens. Quando você vai aí pesquisar uma passagem aérea, começa a aparecer para você fotos, enfim, você vê aí na internet que hoje 9 em cada 10 sites tem essa parceria com o Google e aparece esses banners publicitários, né? E além das imagens, nós temos os vídeos, né? Que você assiste no canal no YouTube, que você assiste vídeos também no Instagram, é o mesmo formato no Instagram, né? Você pode usar só texto no seu Instagram ou Facebook, também com imagem, né? Aí depois você pode falar algumas regrinhas, a gente vai comentar um pouco sobre isso. E também em vídeo, né? Um formato um pouco mais quadrado, na vertical, né? Para o celular, porque a maioria que a galera fica aí é no celular, no Instagram e no Facebook. E esses são os tipos, né? Só que qual é o problema? Que muita gente não vê as regras daquele formato, né? Não entende como utilizar e cria de qualquer maneira. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Primeira coisa, qual é o objetivo que eu tenho com esse anúncio?
Vamos supor, eu tenho um vídeo lá e esse vídeo eu tenho como objetivo que a pessoa tome a ação, tenha uma mensagem clara e vá para o meu site. Então não é lógico você colocar um vídeo de 1 hora. É melhor você passar a mensagem de uma maneira mais curta, ela olhar a mensagem, caraca, eu preciso disso, ela clica e ela vai. Porque se você ficar 1 hora, vai perder muita gente e não vai conseguir o clique. Então a primeira ação é a gente identificar o objetivo e como o anúncio entrega para o usuário. Senão acontecem esses erros. Por exemplo, no Facebook a gente tem aquela famosa regrinha, não pode ser muito texto na imagem, né? Sim. Até o Lucas pode falar um pouco mais cara, sobre isso. Essa parada do texto aí é bem simples, tá? Tem até um endereço próprio do Facebook que ele fala assim, ô fulano, você coloca a sua imagem aqui e eu vou te dizer como que tá o nível dessa imagem, se tá bom, se tá ruim ou se tá médio. Cara, ele já tá dando ali de bandeja para você. É só você colocar a imagem e botar. Então tem 3 níveis, né? Tem um nível ruim, que daí ele fala assim, o seu anúncio ele vai ser divulgado, só que não vai alcançar o número de pessoas que poderia alcançar se tivesse menos texto. Daí tem lá o nível bom e o nível excelente, que é quase nada de texto. Então as plataformas hoje em dia elas estão priorizando muito os formatos em vídeo, né? Inclusive, até já aproveitando o gancho, né? Vamos dizer assim, quando você vai colocar um anúncio de fato no Facebook, ele já dá lá para você. Se você está colocando uma imagem, ele fala assim, ele fala bem assim, que tal transformar essa imagem em vídeo? Então, pô, cara. Então eu acredito que, tipo assim, eu gosto muito de falar que no tráfego, né, não existe o certo e errado. Existe o que você testa e o que funciona. Você. Eu acho que essa parada de formato, ela vai muito de momento também, sabia? Sabe por quê? Na tua própria conta de anúncio, conta de anúncios de alunos, eu percebo que existem fases, cara. E essas fases é o seguinte, às vezes converte mais em texto, às vezes converte mais em imagem. Nós já fizemos lançamentos apenas com imagens. É sério, cara. Isso é sério. Sim. Então, eu acredito que é uma onda, tá ligado? É uma onda que você tem que acompanhar e ver o que tá dando resultado e ir testando. Só que qual é o problema de muita gente, né? Que a gente para aí, é que a galera usa só o formato mais fácil e rápido, né? Então, assim, a gente falou de tipos de formatos. O erro é, claro, qual é o meu objetivo? Então, se eu defino o objetivo assim, meu objetivo é fazer com que a pessoa tome ação. Bom, como é que eu testo isso? Eu vou testar só em texto? Não, mas é o que muita gente faz. Ou eu vou fazer só uma imagem aqui, que é mais fácil? Não, cara, eu vou testar em vídeo também. Testa em todos os formatos se aquele canal de comunicação que você está fazendo permite. Por exemplo, na rede de pesquisa do Google, você pode fazer só anúncio de texto. Você não pode colocar um vídeo lá. Então, você não vai anunciar em vídeo. É óbvio. Agora, se você está, por exemplo, na rede de display do Google, que é você anunciar em sites e blogs parceiros do Google, né? Você consegue colocar texto, vídeo, né? Imagem e também vídeo. Consegue os 3 formatos. E aí a pessoa vai lá e coloca só a imagem. Só que é o vídeo que pode fazer uma grande diferença. E aí muita gente coloca desculpa, né? Mas o vídeo é mais complicado de fazer. Uma imagem mais cara. Se você não tomar o devido cuidado no seu anúncio, que é a vitrine da sua empresa, imagina uma loja no shopping e aquela vitrine assim, Neto, você gosta de comprar roupa aí de esporte, né? Você tem cara de jogador de futebol. Só cara, tá? Só cara. E você vai lá naquela loja de roupa e só tem, sim, cara, roupa de futebol assim, ruim, cara, feio. Ou só torce pra quem? Eu torço... E vai revelar aí, não? Pro Criciúma? Eu torço pro Criciúma, cara. Criciúma. Então só tem no Figueirense, do Avaí, não tem... Tu nem vai talvez entrar na loja, cara. Assim, pô, não tem aquilo que eu quero. Sabe por quê? Porque a vitrine não tá boa. Então o anúncio é o primeiro contato que o usuário vai ter com a sua empresa. Olha o cuidado que você tem que ter. Então, assim, por que eu vou usar só texto se eu também posso usar o formato de vídeo? Exatamente. Sabe, são esses detalhes que, assim, a galera... tem muita gente preguiçosa. Quando eu pego uma conta no Google e o cara, olha só, olha que estratégia básica. Você é convencido de comprar um produto ou um serviço, geralmente pela prova social, né? Muita gente aí comprando um produto ou um serviço. Se o cara entra no seu site e ele sai, vai para o YouTube e vê pessoas utilizando o produto, falando bem do seu produto, da sua empresa, você tem o quê? Mais chance de vender. Sabe? Então, é uma estratégia básica de utilizar o vídeo no seu negócio. Então, a gente vai iniciar, né, esse podcast para mim falando, cara, você tem que testar, como o Lucas falou, em todos os formatos. Você tem que principalmente testar o vídeo, e vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, da importância e também de entender as regras do jogo. Tipo assim, cara, qual é o seu objetivo? Jogo, será que vale... eu quero fazer só texto... Não pode.
Não é pra seguir. Pô, eu quero fazer um vídeo de 2 horas no TrueView for Action, aquele vídeo que passa 5 segundos. Cara, ninguém fica naquele vídeo 2 horas. Faz um vídeo que gera uma ação. Então, assim, tem que pensar se aquele anúncio, aquele formato vai alcançar o seu objetivo e testa vários anúncios. Se eu fosse resumir isso em uma frase, seria: o seu anúncio precisa conversar com o seu cliente. Sim. Tá ligado? E isso é um erro que muitos anunciantes... Parece básico Parece isso aí, básico, mano, parece muita básico. gente. Só que assim, é como o Thiago tá falando, tá ligado? Os anúncios, eles vão muito além de simplesmente estar ali. Tá ligado? Chamar a atenção de uma pessoa hoje em dia... Essa é a função, a principal função qual é? É importante reforçar isso. A principal função do anúncio é gerar atenção. Isso aí. Então aí, ó, se você faz o tráfego, tá achando que tá comprando clique, que tá comprando views, né? O principal objetivo do anúncio é a compra de conversão do usuário. E a pergunta é, por que isso? Por que chamar atenção é a principal função do anúncio? Vocês Olha, sabem? O que vocês colocariam aí na mesa? Eu acho assim. Primeiro que todas essas diretrizes que a gente citou aqui, Aham. por exemplo, se tu olhar um anúncio de texto no Google, é uma frase de título, Isso. uma frase, Tem que seguir o padrão. é pouco. Se tu olhar no Facebook as imagens, 20% de texto. Né? Eles limitam. Se você olhar o TrueView for Action é 5 segundos, depois Isso. pula. Então, assim, fica claro que a plataforma ela não quer que você passe a informação toda no anúncio. Ela quer que você use o anúncio para chamar atenção. Isso. E aí, depois que você consegue a atenção da pessoa, você tem mais tempo dentro do seu site, dentro do seu vídeo, dentro do seu WhatsApp, dentro de onde você for, para estabelecer uma conversa. Então, Exatamente. aí tem aquela grande história lá, né? De que, na verdade, tem que concorrer a atenção com a pessoa para chamar a atenção para depois passar mais tempo com ela. Isso é a concorrência de anúncio, cara. Por isso que o seu anúncio tem que ser chamativo aí, que eu queria chegar, Léo. Tipo assim, quantos anúncios você vê por dia no Instagram, no YouTube, no Facebook, quantos anúncios? Acho que, cara, um dia fizeram essa pesquisa, muitos. Eu não tenho essa informação aqui, mas cara, hoje eu vou contar. Hoje, conte aí você. Você que tá me ouvindo? Desafio. Conte Existe quantos anúncios você vai ver por dia, cara. Existe um termo chamado banner blindness, né? Que é cegueira de banner. Cara, eu sinto em te falar. Eu sinto em te falar que se você não tiver as assinaturas premium, né? Tipo... YouTube Premium. Spotify, cara, é um anúncio a cada, tipo... outro, cara. Pelo amor Exatamente. de Deus. E aí, se o seu anúncio for mais do mesmo, anúncio mediano. É tipo assim, cara, imagine que você vê 10 anúncios, tá ligado? Esses 10 anúncios é o anúncio padrão. Olha meu produto, olha meu serviço, isso aqui, não sei aqui, não sei aqui. Daqui a pouco aparece um cara vestido de porco. Bum! Ei, o que é isso? Aí volta pra normalidade. Qual anúncio você vai clicar? Você vai clicar nesse cara que tava com uma cara de porco na sua frente. Por quê? Porque ele sai do padrão. O anúncio ele tem que sair do padrão, da normalidade. Quando você para pensar qual anúncio mais marcou, mais me marcou na internet, eu tenho um que pra mim me marcou. Depois eu vou deixar vocês pensarem, mas eu tenho alguns que me marcaram. Cara. Seu? É, o meu. Ah, tá. Não, mas não é meu, do Thiago. Eu tenho um anúncio que me marcou de uma empresa. Eu até vou falar, que foi daquela do Joel Santana. Acho que quando eu falo, todo mundo lembra daquele. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Tipo, eu nunca me esqueço, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e tal, acho que até um negócio de inglês, e apareceu o Joel Santana. Tu tá de brinquedo, chute-me? E começou a brincar, aquele anúncio explodiu, cara. Até hoje eu lembro do shampoo, eu lembro do Joel Santana falando essa frase. Tipo, nos 5 segundos ali. Então, eles chamaram a atenção. Né? A venda é algo secundário, é depois. Primeiro fato, você tem que olhar o seu anúncio e falar, cara, dentre 50 anúncios aqui, 100 anúncios, esse aqui vai chamar a atenção. Se destaca. Se destaca esse anúncio. Quebra o padrão. Eu gosto disso porque entra naquela primeira frase que eu falei, de que nem sempre o bonito converte. Exato. Mas não bonito de bonito ou feio. Mas o que acontece? Lá nos primórdios, quando o designer começou a fazer os banners, assim convertia. Era legal, dava resultado. Só porque a partir do momento que todo mundo começa a fazer a mesma coisa, tudo fica igual. Aí a pessoa que começa a fazer algo mais natural, tipo, tira um botão, deixa só uma foto, ela se destaca no meio de tanto banner, entendeu? Porque as pessoas com o tempo, elas desenvolvem esse banner blind, essa cegueira. Que é natural, né? Inconsciente, que é natural, né? É inconsciente. Você vai passando o feed, você ignora automaticamente, né? Inconsciente aí os anúncios. Mas quando você vê uma foto de alguma pessoa, de um amigo seu, você para pra ver. E hoje, cada vez a gente vê menos foto e mais anúncio. Então, quando a gente faz o nosso anúncio parecer uma foto, ele se destaca mais. Aí que tá. Aí é o que anúncio nativo, que isso é chamado anúncio nativo. É aquele anúncio que não parece anúncio. Então, agora eu acho que eu entendi a hora que tu falou que estudou não sei quantos anos. Agora valeu a pena. Já pensou, cara? O cara estuda lá 4, 5 anos e o anúncio final é só uma foto.
Não, porque quando a gente Não, fala é que é uma foto, anúncio bonito, não quer dizer que o anúncio tipo, é aquele anúncio produzido e tal. Pode ser um anúncio bonito, uma simples foto, sem nenhuma edição, feita tipo realmente bem batida, né? A foto, né, Mel? Sim. E isso pode gerar muito mais resultado na internet, porque não parece, né? Um dos motivos é que não parece um anúncio, né, cara? E a gente, tipo, parece que fica evitando, né? Pô, anúncio, que chato e tal. Aquele cara de novo, aquele anúncio de novo, né? Cara, a frase que eu falei, ela ficou na minha cabeça. Eu vou repetir, tá? Que é tipo assim, o anúncio precisa conversar com o seu cliente, com você. Porque eu tô parando pra pensar aqui agora e tô imaginando assim, cara, eu tô imaginando aqui eu no telefone. Aham. Cara, todos os anúncios que não conversam comigo, eu passo. Não, mas isso é normal, né? A gente passa por muitos anúncios porque o nosso objetivo na plataforma, no YouTube, é assistir o vídeo que a gente clicou para assistir. No Instagram é para ver as fotos dos amigos, conversar, aquela coisa toda. Então o anúncio, olha só, o anúncio ele tem a função de te tirar daquela zona de conforto que você tá em fazer uma coisa que você não estava programado a fazer. Olha só a função do anúncio, cara. Tipo assim, eu tô ali no Instagram, né? Ou tô no YouTube, qualquer lugar. Aí, tipo assim, eu tô ali não para comprar nada, para ver nada, nenhum produto, nenhum serviço. O cara tem que me convencer a fazer uma coisa fora do padrão. Então, olha só a importância. Aí os caras vêm, colocam só a foto do produto e clica aqui para comprar. Tu tá de piada comigo. de Isso brinquedo aí with tá me. de brinquedo de mim, cara. Isso vai ferrar o teu negócio ou a taxa de clique. Depois a gente fala um pouco de métricas. A taxa de clique vai lá embaixo. Aí você paga caro e ainda não vende. Então, assim, o seu anúncio ele tem que ser... É como se você colocasse uma foto na sua rede social e todo mundo curtisse e tal. Às vezes passa uma informação bacana, né? Não só querendo vender, entende? Eu acho que é um pouco mais profundo que isso, né? É o jab, right hook lá do Gary Vee, né? O que é esse jab, só pra gente basicamente situar todo mundo que tá ouvindo. Exatamente. Existe um livro chamado Nocaute, eu acho que em português é Nocaute, né, do Gary Vee, e ele fala que a pessoa precisa produzir conteúdo, entregar conteúdo e depois vender. E aí depois ela volta, conteúdo, venda. Isso aí é na luta de boxe, né? O tem jab, ele é tipo aquele... soco fraco, né? soquinho fraquinho, né? Tipo, ele vai preparando e daqui a pouco vem o... Vem um murrão, né? Vem o nocaute. Então, tipo vem o assim, nocaute. se você pegar o cara e tentar dar ele primeiro, você pode já cansar de primeiro e apanhar. Então, tipo, vai Isso testando aí, cara, e depois, bum! isso aí É o remarketing no Olha final. eu falar isso agora, cara. É verdade. Se você não falar sabe o que é isso remarketing, volta no outro episódio. eu ia Mas é falar isso basicamente isso, cara. Vai dando um negocinho aqui, É daqui tipo a anúncio, pouco, anúncio, bum! remarketing, tá ligado? Então, assim, boa, tem hein? que Anúncio, anúncio, ponderar. Então, assim, não seja sempre natural. Às vezes você tem que quebrar e jogar uma coisa mais elaborada, porque você já entregou bastante conteúdo, a pessoa já tá esperando. O fundo do funil, cara, já foi a aquecido. A pessoa e já tal, foi né? aquecida, já sabe que você vende produto, já quer o que você vende, aí você vende pra ela. Agora, se você chegar do nada e ter um anúncio de venda lá, nunca entregou o conteúdo pra pessoa, ela não te conhece, não sabe o que você vende. Isso pode vender e dar certo um tempo, mas no longo prazo a tendência é diminuir as conversões, aumentar o custo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, outro ponto importante, os anúncios precisam ser renovados. Tipo, tem gente que tá usando o mesmo anúncio há um ano, aí reclama do Google que não funciona, reclama do Facebook. Cara, olha a quantidade de anúncios que a gente faz. Anúncio, depois a gente fala quantos anúncios nós colocamos em apenas um grupo de anúncio. Se eu falei aqui no início que muitas pessoas não dão a certa atenção a esse critério de uma campanha que são os anúncios, imagina a quantidade de anúncios, né? O que eu estou querendo dizer aqui é, se a pessoa não dá importância nos anúncios, imagina se ela vai dar importância para uma quantidade maior de anúncio, uma variedade maior de anúncio para mostrar... No mesmo formato. No mesmo formato ou em formato diferente, não importa. Porque vamos pensar o seguinte, esse gancho do formato, cara, se a pessoa não precisasse fazer diversos formatos, cada plataforma teria um posicionamento, né? E matava aí. Só que, com o passar do tempo, elas vão atualizando também esses posicionamentos. Entendeu? Sim. Então é por isso que é importante você trabalhar com volume alto de anúncios. Inclusive, no episódio anterior aqui do podcast Extremo, a gente falou sobre um assunto chamado remarketing. Isso. Anúncios perseguidores, tá aí o episódio. Anúncios perseguidores. Então é o seguinte, se você tem uma campanha de remarketing, que são os famosos anúncios perseguidores, e você utiliza os mesmos anúncios, meu amigo, para de ouvir esse podcast agora e volte uma casa. E ouça novamente o podcast de anúncios perseguidores, tá? Tiago, eu queria que tu comentasse um pouquinho, cara, o porquê, né? Simplesmente
Um anúncio, 2, 3, 4, 20. Quantos que você usa? Quantos que Então, cara, comenta, joga aí na roda pra galera. A briga, agora vai alimentar a briga e você vai entender um pouco dessa polêmica, mas vem comigo, vamos ver se eu tô certo ou errado. E, inclusive, a gente fala isso até no tráfego, né? No Google. Cara, não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para você. Você vai testar, vai colocar a mão na massa e se estiver funcionando, gerando o resultado que você espera, ótimo. Mas o que acontece? Primeiro erro. A pessoa faz um anúncio só num formato. E só faço em texto, só faço em imagem, só faço na pesquisa. O certo é fazer em todos os formatos e utilizar os principais canais de vendas. Então, se você faz anúncio na rede de pesquisa do Google, no mínimo um remarketing tem que fazer no YouTube ou na rede de display, ou no Instagram e Facebook, a mesma coisa. Então, você vai utilizar em todos os formatos. Agora é o seguinte, cada pessoa consome um conteúdo de uma maneira diferente, tem a sua preferência. Esse é o segundo ponto que eu quero levantar aqui antes de entrar na quantidade, que é o quê? Alguns preferem ler, outros preferem ver, né? Muito mais visual, outros preferem ver, ouvir, sentir. Então, uns preferem um texto, né? Leitura, não sei se vocês são... Sim. Se vocês escolherem, mais livro, vocês preferem livro, vocês preferem talvez assistir um filme ou ouvir, né? Tem gente que prefere um podcast. Quero consumir o conteúdo. Qual é o melhor? Falar de conteúdo. Acho que depende. Depende do dia, cara. Depende do meu momento. Depende do momento da pessoa. Depende do meu momento. Mas se fosse para colocar um aí, qual que você acha que você consome mais, assim? Eu, se fosse para um conteúdo de aprendizado mesmo, assim, de conhecimento... Eu gosto de podcast, cara. Pra mim é o que eu mais me sinto confortável. Eu inclusive, já comprei curso. Olha, aqui tem um de cada ponto, quer ver? Porque eu ia falar vídeo, cara. Olha só. Você é de vídeo, você é imagem? Eu sou mais de imagem, de leitura, né? Depois que inventaram as Olha respostas só. de caixinha do Instagram... Cara, eu gosto... Se for, tipo, pra algo de aprendizado, assim, eu gosto de ver a pessoa... Tu gosta de vídeo? Eu gosto de vídeo. Olha só. Eu também gosto de vídeo, né? A gente gosta pouco, só que vídeo. eu gosto de consumir em podcast. Então, olha só. Eu até teve um curso que eu comprei, eu peguei esse curso, eu transformei em áudio e coloquei no celular. E eu vou escutando o curso, entendeu? Tipo, pra mim, aí eu coloco no carro, vou dirigindo, ouvindo o curso. Então, tipo assim, esse é o formato. E olha só que interessante, já deu isso aqui, foi uma coincidência, a gente não preparou isso, né? Não pensou. Então, olha só, se você coloca em todos os formatos, você atinge nós três. Se você atingir só vídeo, provavelmente só o Lucas. Eu raramente paro para assistir um vídeo de um conteúdo de uma hora. Por exemplo, Cara, quando eu vejo um vídeo no Instagram, eu não ativo o som. Eu vejo... Então, assim, se o vídeo não tem legenda... Aí já era. Já era. Exatamente. Eu já ativo a legenda. O áudio, eu já gosto de ouvir assim. É porque eu fico pensando na situação. Às vezes eu tô aqui no trabalho, entendeu? Aí tem outras pessoas ao redor... E aí vem um vídeo no celular, eu não vou... Mas eu gosto de colocar o fone daí. Mas aí... Quando pego o celular, eu boto no fone. Eu tô com o fone no computador, o celular tá aqui. Assim, aí eu já nem... Mas esse é o primeiro detalhe. Você tem que ter os teus anúncios em todos os formatos exatamente por causa disso, para atingir todo mundo. E a terceira não é um anúncio em cada formato. Aí tem outro erro. É vários anúncios em todos os formatos. Quando a gente fala em formatos, a gente está falando de tipos, né? Depois nós vamos falar de formatos e tamanhos. Aí é outra história. Nós vamos entrar, eu vou falar um pouco sobre isso na parte de banners, a configuração. Então, vamos lá. Rede de pesquisa do Google. Quando você constrói anúncio na rede de pesquisa, no mínimo, e está lá já, o Google já traz a recomendação, no mínimo 3 anúncios. Por que 3 anúncios? Porque nós vamos fazer, o Google faz o teste AB. Você constrói o anúncio, quando a gente constrói um anúncio, vamos lá, o que é teste AB, né? O teste AB é quando você coloca... 2 coisas para testar e ver qual que atinge o seu resultado, né? E não é só em anúncios, é landing page, no seu site, tudo você pode fazer teste AB na sua vida. Então né? Quer dizer que qualquer coisa que mudar de um anúncio para o outro é considerado teste AB. Se um anúncio é diferente que o outro em qualquer aspecto, ele já é um teste AB. Entendi. Tipo assim, se eu pegar esse anúncio e mudar só o título, ele já é considerado um teste AB. Porque aquela mínima mudança pode gerar um grande resultado. Boa. Pode ter uma grande diferença. Boa. Então, tipo assim, você constrói 3 anúncios. Beleza? Esse anúncio aqui... primeiro você constrói o anúncio, tá? Você constrói dá o seu melhor e tal. Depois eu quero falar aqui de algumas sugestões para você criar realmente um bom anúncio. E aí você vai construir outro. Beleza. Que palavras eu posso utilizar diferente? Como é que eu posso atingir assim e tal? Aí você, baseado naquele, você constrói outro. E baseado no segundo, você constrói o terceiro. Então você tem 3. Na hora de rodar o anúncio, o que vai acontecer? O Google vai rodar os 3 anúncios. É a mesma maneira como funciona no Facebook, no Instagram, no YouTube. Basicamente, funciona a mesma lógica. E aí vai comparar. Um anúncio vai ser o que vai ganhar. Vai ser aquele que mais performa. E nem sempre é aquele que você acha que é bom. Porque tráfego não é achismo. Tudo que a gente altera nas nossas campanhas é baseado em números. Então, olhamos aqueles 3,
Opa, esse aqui deu muito bom, o anúncio A ganhou muito mais que o anúncio B e C. O que você faz? Você pode pausar o B e C em cima do A que já está ganhando, que provou que é o melhor. Você constrói novos anúncios, renovando os Era anúncios. isso que eu queria te perguntar. Qual é o ponto para saber se tá bom ou ruim? É uma dúvida. Ah, legal. Na rede de pesquisa do Google é o seguinte: toda métrica quando você anuncia na internet, o que tá bom ou ruim é se você está voltando pro seu bolso ou não. Essa é a métrica principal. Se eu estou colocando R$100 e tá voltando 300, e isso para você é bom, ótimo. Você tá agora, pô, será que eu posso melhorar? Então, sim, o nosso tráfego, né, a nossa gestão de anúncios, a gente sempre está buscando melhorar alguma coisa. Sempre tem algo para melhorar. Isso é óbvio, na landing page, na oferta, no anúncio, na segmentação. Mas se você está satisfeito com aquilo e está dando um resultado bacana, ótimo. Você pode fazer pequenas alterações e otimizando suas campanhas aos poucos. Quando descobrir, você está satisfeito com o seu ROI, com o seu retorno sobre investimento, e se você estiver, aí você começa a escalar a sua campanha. Então, assim, olhando para números, o retorno sobre investimento, ou seja, Thiago, esse retorno sobre investimento a cada 100 está botando 300. Tem um retorno aqui de 2, um ROI de 2. Está ótimo para mim. Isso aí é a métrica principal. Nós temos uma segunda métrica, que daí Google e acho que Facebook e Instagram faz a mesma coisa, que é a taxa de clique, ou a taxa de interação. Que daí o Google está dizendo se aquele anúncio ele é um anúncio relevante ou não. Então a taxa de clique é quando você pega as impressões, que é quando a pessoa vê o seu anúncio, assim como o Lucas faz, ele vê e não clica em vários anúncios, né? Você vê os anúncios, mas não clica. Então se o Lucas ele viu 100 vezes um anúncio e clicou só uma vez, isso significa que a taxa de clique é 1%. Ele teve que ver 100 vezes para clicar uma. Né? O clique que levou para a ação, para o site da pessoa. Então vamos lá. Qual é a taxa de clique perfeita? O número mínimo na rede de pesquisa do Google é 1%. Quanto mais, melhor. Então como é que eu deixo a taxa de clique alta? Fazendo um anúncio realmente chamativo e anunciando para pessoas que realmente têm interesse naquilo que você vende. Boa. E na rede de display e no YouTube é 0,5%, a taxa mínima, para dizer assim, cara, o seu anúncio tá ok. Né? Menos que isso, você está parecendo ou o anúncio está ruim, ou a segmentação está ruim. Alguma coisa não está certa, você tem que arrumar. Por quê? Se você continuar com um anúncio ruim, essa taxa de clique ruim, você vai pagar mais, não vai gerar tanto resultado, e aí você não vai ter o resultado que você gostaria de ter no Google, e no Facebook e no Instagram, que também tem essa taxa de clique. Tem. Depois eu queria que você comentasse. Mas a pergunta polêmica, para encerrar esse raciocínio, é quantos anúncios no mínimo, ou eu devo ter ao mesmo tempo? E, cara, a gente fez uns testes aqui. Vários. Na rede de pesquisa... Muito loucos. É muito louco. Porque assim, ó, eu faço teste, cara. E teste pra mim, quando... Ó, se você quer provar alguma coisa pra mim, traz números. Não vem com achismo que não cola. Então, rede de pesquisa é no mínimo 3. Você colocar 4 e 5, ótimo. Acho que até 5 tá ok, tá? Mas isso aí é opinião. Você tem que testar aí. Agora, passou pra rede de display e passou pro YouTube... Pra mim, meu irmão, pode colocar quantos quiser. E vai pausando aqueles que tá ruim. E acabou. Então o que eu fiz no YouTube? A galera falou, não, usa 5, usa 7. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei mais de 50 anúncios, 50 vídeos no mesmo grupo e deixei o YouTube lá. E aí eu falei, ó YouTube, toda vez que um anúncio performar mal, tu vai pausar ele automaticamente. O que aconteceu? Eu botei 50 anúncios. Cada dia que rodava, aí eu rodava aqueles anúncios. Aí isso aqui performava mal. O Google lá pausava. Pronto. O outro lá pausava. Então eu botei tudo uma vez só e deixei o Google trabalhar para mim. E aí depois de, 15 dias, 20 dias, tinha lá de 50, tinha 30 anúncios. E esses eram os melhores. E acabou. É muito mais fácil. Porque o Google, só para encerrar esse raciocínio, o Google, eu vejo ele como uma plataforma inteligente. Então, assim, o que é uma plataforma inteligente? Você pode utilizar, né? Ele está ali para te ajudar, saber quem é seu público, ele consegue ver, opa, esse aqui está convertendo, eu consigo manter esse mais tempo, né? Aparecer mais esse anúncio do que esse. Então, eu confio também nessas análises do Google para melhorar meu resultado. Cara, tudo que você falou tem, tudo tá tudo a ver, assim, era o que eu queria dizer. Isso tem tudo a ver, porque você deu o exemplo ali. Eu vejo 100 vezes o anúncio e cliquei na 100ª. Isso. Sabe? Aí tá a importância da variedade, porque, eu tô rodando. Pô, de novo, mesmo anúncio. De novo, mesmo anúncio. E rodando. Pô, de novo, mesmo anúncio. O CTR, ele caminha diretamente com o seu anúncio chamativo. Então, se o seu anúncio for... Quanto mais chamativo for o seu anúncio, maior vai ser o seu CTR, que é a taxa de cliques. Isso. Né?
E, obviamente, quanto maior o seu CTR, mais cliques você vai ter no seu anúncio. Isso é ótimo, porque assim, ó, se ficar só o mesmo anúncio, como o Lucas falou, cara, você nem quer mais clicar. Imagina, você ficar lá 3, 4 vezes, mas nem aguenta aquele anúncio, você não vai clicar. Eu vejo que às vezes o anúncio não comunica o que eu quero. Seu anúncio precisa conversar com o seu cliente. Exatamente, cara. Assim, às vezes a pessoa quer comprar numa loja, mas ela está procurando frete grátis. Às vezes ela quer um desconto de 10%. Aparece um anúncio te oferecendo desconto de 10%, não é interessante, mas se aparece um dizendo que o frete é grátis, tu clica. Porque cada coisa vai comunicar com uma pessoa diferente. Exatamente. Então por isso que é bom você... Cara, você tem um alvo e tem um tiro para acertar, é muito mais difícil do que você dar 10 tiros para tentar acertar o alvo. Então assim... Às vezes tu muda só a comunicação ali um pouquinho, cara, muda completamente o resultado do anúncio. Olha só uma coisa que eu quero compartilhar que eu achei muito engraçado. Isso, quem contou pra mim essa história foi o Márcio Eugênio. Ele tem um e-commerce e aí o que ele fez? 2 roupas pelo preço de uma. Esse era o anúncio. E aí ele fez o anúncio, tal. E aí ele viu que somando as duas ele poderia dar um desconto, né? Ao invés de falar 2 por uma, ele deu um desconto de 25%, que é a mesma coisa, é o mesmo desconto no final. E aí ele anunciou uma semana, tal, vendeu, tal, aí começou a vender pra caramba quando fez a promoção e aí começou a diminuir, né? Porque é normal. No final, sabe o que ele fez? Ele só trocou a comunicação. Bom, ele botou assim, ó, 25% quando você levar 2 peças. Ele começou de 2 por uma. E Não, ele começou assim, ó, 2 peças por uma. Tá, entendi. Essa é a promoção. Aí, beleza. Aí, compre uma e leve 2. Tá, aí compre uma, leve 2, fez o anúncio e tal, passou uma semana. No final dessa semana, ele fez um outro anúncio que é o mesmo desconto. Que é assim, se você levar 2 peças, você ganha 25% em cada uma. Tipo assim, o desconto final é o mesmo valor, só que a comunicação é diferente. O que acontece? Deu um boom de novo e engraçado é que uma mulher mandou uma mensagem para ele, para a empresa, falando assim, né? Cara, agora sim a promoção que eu quero. E ela comprou, só que era o mesmo desconto, tá entendendo? Então essa é a parada. É tipo assim, é você ser criativo, por isso que chama criativo, né? Você ser criativo para criar anúncios chamativos diferentes. Às vezes falando a mesma coisa, porque você pode falar a mesma coisa de maneira diferente, de forma diferente, de jeito diferente, um tipo de anúncio de vídeo, foto. Então, use isso ao seu favor, cara. A teoria é bonita. O Thiago fala aí que bota 50 vídeos, né, pra testar. Mas assim, da onde tira tanta ideia pra ter 50 variações de vídeo? E até o trabalho, entendeu? Porque dá trabalho fazer 50 vídeos. E aí eu acho que a maior parte das pessoas, talvez porque acha que um anúncio é suficiente, mas outras não fazem porque pensam, vai dar um... Vai dar um trabalho. Tá, antes de tu responder essa pergunta, eu já vou emendar outra que tu pode juntar as 2 respostas. Beleza. E responder 2 em uma ou 25%, como a galera quiser. Pague 1 e leve 2 aí. Como a galera quiser interpretar. Eu quero botar 50 anúncios, só que eu tenho R$20 de investimento. A pergunta é, adianta eu ter muitos anúncios em um grupo se o meu orçamento é baixo? Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Eu vou responder essa pergunta primeiro e aquela ali vai ser um pouquinho mais profunda. Tá. Se você tiver um pouco orçamento numa campanha, é óbvio que não vai conseguir distribuir para muitos anúncios. Então não adianta você investir R$10 e ter 100 anúncios. Porque, sabe, é muito baixo investimento. Quando eu coloquei 50 anúncios, é porque a gente estava investindo muita grana. R$30 mil por dia. Então, assim, aí você tem que ter vários anúncios, porque imagina, você vai acabar tendo na mesma pessoa com o mesmo anúncio. Então, se você investe 10, 20, 50 reais por dia, você pode colocar 3 anúncios que tá ótimo. Aí pausa um quando tiver ruim, sobe o outro. E conforme você aumenta o investimento, você vai aparecer mais vezes. Então, quanto mais vezes você aparecer, quanto mais você investir, mais anúncios diferentes você precisa. É isso que eu queria influenciar, inclusive, as pessoas que estão ouvindo. Porque, por exemplo, assim, eu falo com diversos alunos, né? A gente dá aulas ao vivo para os alunos. E esses dias aconteceu algo muito interessante, assim, cara, que tava falando com um determinado aluno e ele falou assim, cara, tu tá ensinando aí um negócio que tu botou, por exemplo, 15 anúncios, só que assim é fácil, né? O teu orçamento é, enfim, 10, 15 mil por dia. Daí eu assim... Vamos lá. O que acontece, tá? O que eu tô querendo dizer com isso e o que eu tô querendo influenciar a galera aí que tá ouvindo? Se você tem um orçamento baixo, poucos anúncios também não é uma desculpa. Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Sabe por quê? Beleza, o Thiago recomendou aqui para você fazer 3 anúncios. Beleza, você coloca os 3 anúncios lá. E aí? E depois? Acabou? Você vai deixar só esses? O que você vai fazer? Vai pausar o que tá ruim e vai substituir por um novo. Isso. E adivinha? Substituindo por um novo, você vai ter o quê? Volume. E vai ver o que dá mais certo, o que dá errado. E vai. São 3 anúncios ao mesmo tempo, né? A gente tá falando, né? Então, assim,
Não é assim, 3 anúncios forever, né? Acabou, Boa demais, tipo, pro resto boa da vida. demais. Então, assim, baixo orçamento, 3 anúncios ativos, mas você tem que ter mais 2 aqui na manga, porque quando pausar um, você sobe outro e vai atualizando o seu anúncio o tempo inteiro. Se você não atualiza, é a mesma coisa que a Coca-Cola utilizar o mesmo anúncio desde os anos 80. Matou a Até charada, hoje. cara. É a Matou, mesma coisa. matou. Aí, isso aí não funciona mais, esse anúncio desde os anos 80 é o mesmo. Exatamente o que você faz. Você faz isso com seus, com seus usuários, com os clientes que você quer atingir. Você usa o mesmo anúncio há um ano, não mexe, e aí você vai acabar. Aí no final o resultado começa assim, né? Principalmente no Facebook e no Instagram. Parece que um tempo de vida do anúncio é uma semana, eu acho. Uma semana começa bem, né? Você coloca, agora eu vou arrebentar. Olha o CPA, olha o custo por venda, tá muito bom. Daqui a pouco começa a diminuir, porque daí começa a impactar a mesma pessoa várias vezes. Rapaz, se for uma semana, tu pode atirar foguete, cara. Às vezes é dependendo 2, do 3 dias, público. cara. É. E isso é a frequência, né? Que a gente frequência. pode comentar depois sobre a frequência. Mas da onde vem a criatividade, né? Eu fiz 50 anúncios. Grande Cara, várias ideias. Primeiro mito aqui que eu quero quebrar. Um mito, assim, que eu acho que, cara, anúncio não tem que ser profissional. E eu apanhei com isso, tá? O melhor anúncio que a gente rodou no Conversão Extrema foi um anúncio que eu gravei saindo da empresa a pé. Eu tô saindo nesse exato momento da minha própria empresa. E aí eu botei esse anúncio e falei, esse anúncio, cara, sem microfone, sem nada. Cachorro caminhando. latindo atrás. Cara, cachorro latindo, cachorro converte. Cachorro converte. Aí depois eu tava no futebol, jogando futebolzinho, aí eu fui substituído, né? Eu sou titular, tá? Mas eu fui substituído, tava no banco, eu falei, vou gravar um anúncio. Eu tô aqui no banco, esperando a minha vez de jogar. Sabe o que eu pensei? Que o melhor momento de fazer um anúncio é agora. Então eu comecei a gravar vários anúncios dessa maneira. Por quê? Porque eu gravei anúncios profissionais com equipamento, tipo que você tá vendo aqui, microfones, com fundo na empresa, bonitão. E esses anúncios. E a pergunta é, qual anúncio gerou mais resultado? Qual vocês acham? Mas vocês sabem a resposta. Sim. Mas você que tá aí, você deve estar achando, Thiago, será que esse anúncio que não tem produção nenhuma e é feito pelo celular simples? E a resposta é, eu sei. Hoje, 90% do meu esforço é criar esses anúncios amadores. Parecem amadores, mas não são, né? Tem toda uma estratégia, né? Tem toda uma estratégia para ser estratégia. amador, anúncio nativo, tipo, cara, olha que massa. Eu não sei se a pessoa se enxerga ali, Sim, com vê uma certeza. facilidade, né? Não é uma baita empresa, é o Thiago ali Você e tá tal. conversando com ela, né, cara? Você tá conversando Não com tem, ela, não cara. tem. E a minha linguagem, sem produção nenhuma. Então, assim, isso é fundamental. O anúncio tem que ser amador, simplesmente liga a câmera e grava. Então não fica aí com desculpa, cara. Super simples e rápido. Então, da onde vem agora a criatividade? Vendo muitos anúncios, cara, também. Eu acho que isso ajuda. Tudo eu olho como anúncio hoje. Tipo assim, às vezes algo que me chama a atenção, eu penso, como é que eu posso utilizar isso no meu anúncio? Como é que eu posso... Será que eu posso utilizar isso? Então, assim, tudo aquilo que chama a sua atenção, né? Eu tenho uma pasta que chama Swipe File, né? Então, o que é o Swipe File? Tudo que toda a página que eu gosto, todo anúncio que eu gosto, eu vou lá, bato um print e eu vou jogando nessa pasta. E aí é tipo como se fosse uma fonte de inspiração para mim. Então eu vou lá, pego essa fonte de inspiração, um cara lá fala para médicos, outros falam para não sei quem, eu pego essa fonte de inspiração e eu crio para mim, mudo na minha comunicação e eu faço anúncios. Então, você não puxa do além. Você tem que ter uma fonte para te alimentar e trazer essas ideias. Eu sempre digo, né? A criatividade é tu juntar várias ideias, pegar um pouco de cada uma e aí você cria a sua, né? Então, quanto mais tu Nada se cria do zero, né? Eu acho que quanto mais referências tu tem, mais Exatamente, fácil fica cara. de criar um bom anúncio, sabe? E eu digo isso até com uma experiência própria, assim. Quando eu comecei aqui na empresa, né, com todos vocês, assim, a minha noção era zero de design, tá ligado? Inclusive, até já mostrei pro El alguns desenhos por exemplo, de landing page que eu fiz, tipo, semana passada. Pra mim, olha só que interessante, não é no assunto, né, mas só pra quebrar um pouquinho, um dos meus hobbies é desenhar e criar landing pages, cara. Tá andando muito com o Wellington, talvez cara. você não saiba. Mas, cara, você é a média de 5 pessoas, né? Exatamente. E cara, é algo assim que é bom, entendeu? Quanto mais referências eu pego... De landing page, de né? landing page. Mais fácil fica de criar e mais bonitas elas vão ficando, entendeu? Então tem tudo a ver, cara. É uma ciência. Tem tudo a ver, cara. E uma coisa que eu dou de dica pro pessoal é o pessoal começar a prestar mais atenção nas coisas. Isso. Sabe, eu tenho, por exemplo, não sei nem se eu consigo mostrar, eu tenho um grupo no Telegram que eu criei, chamado Referências, e aí toda vez que eu... E botou todo mundo Olha, lá, inclusive, coloca, né? Se você tá Não, ele já botou. vendo no YouTube, né? Porque se você tá ouvindo, depois vai pro YouTube e entra Olha. pra ver esse momento Então, aí. Ó. assim, toda vez que eu acho
alguma referência bacana no Stories, no feed, eu tiro o print e vou jogando pra esse Isso. grupo. A gente compartilha entre a gente, né? Cara, olha que anúncio interessante, olha que... Né? Inclusive, eu tenho um anúncio meu e aquele anúncio que você acha que não vai ser bom é aquele anúncio que estoura muitas vezes. Porque na tráfego não é achismo, tem que botar e testar. E teve um anúncio que a gente testou, né, Lucas? Esse anúncio aí, queria que você falasse, que você que achou que ele é bom, você surpreendeu com os comentários. Qual foi o anúncio? Eu tinha um anúncio produzido, né? Tipo, eu fiz um anúncio, oi, aula 1... Do intensivo, Isso aí foi tá genial, no ar e tal, genial. não sei o quê. E o outro eu descobri que tinha o quê aqui? Eu tenho uma função aqui no iPhone que você consegue colocar uma carinha. Eu falo muito de porco e galinha, aquela coisa toda. E tem eu falar com um porco, né? Como se fosse um porco. Você botou a cabecinha dele lá, né? Eu botei a cabeça do porco na minha cara e eu falei... Opa, cheguei! Sim, aqui é porco de verdade. O comprometimento é o que ganha jogo. E a gente colocou. E o que aconteceu no Instagram? Cara, A diferença do um e do outro. Esses anúncios em específico, eles são anúncios para uma determinada fase Sim. do lançamento, né? Só pra deixar todo mundo... Não é do nada, É, assim. não é do nada. Não vai aparecer um porco aí do nada pra você. Tem que ter um sentido, tem né? que ter um sentido. Então, tipo assim, quem chega ao ponto de ver esse anúncio... Ele já me conhece, né? É, Fala importante. é importante. Tipo, ele já conhece a função, Isso. conhece A o Thiago. pessoa já viu algum vídeo teu Isso. durante o lançamento Remarketing. e depois remarketing e depois vai ser impactada por um outro tipo de vídeo que é um próximo passo de lançamento, né? Que é tipo matrículas abertas Aham. ou um próximo vídeo disponível, né? Ou trazendo algum tipo de novidade, não importa. E aí o que acontece? Tinha lá o teu anúncio, né? Bonitinho, pá, camisetinha preta. Ô, aqui é o Thiago, só queria te avisar que amanhã vai ter aula tal e você não pode perder, enfim. Fez lá a chamada. O outro anúncio era desse bendito porco na cabeça aí. Quem tem iPhone, acho que só quem tem iPhone, no Android não dá. É uma função então do iPhone ali que você coloca o emoji no seu rosto e você é transformado, né? Pelo porco. E cara, é Tem incrível vários que bichinhos, todas né? as expressões e gestos que muito você legal. faz, a carinha ali acompanha. E a gente botou esse anúncio em paralelo lá pra rodar. Cara, vocês não estão acreditando, cara. É coisa tipo assim, ó, 200 comentários, 300 comentários no vídeo do porco, cara. E sabe o que a galera tava falando? Cara, não posso perder. Tô junto contigo. Que anúncio massa. Que anúncio massa, O cara super tá criativo. elogiando o anúncio. É. Quando você imaginou que alguém poderia elogiar um anúncio? E o que eu fiz aí? Não, o que eu fiz não, né? O que a gente fez? A gente chamou a atenção da pessoa Exatamente, a foi a ponto função. de parar. Inclusive, tem nas métricas de gráfico, e falando já em métricas, é uma pauta interessante para um próximo podcast, Sim. apenas de métricas. Foi o vídeo que mais gerou, que demorou mais para cair o gráfico. A Sabe? retenção da pessoa A retenção, no vídeo. A retenção da pessoa foi o melhor vídeo até hoje, assim, de retenção. Compartilhamento entre eles, sabe? Tudo, Tu cara. manda pra alguém, Tudo, aquela tudo, coisa, tudo, tudo, cara, compartilhamento, engajamento. comentário, Muito mais views. barato por view. E o que aconteceu? Atenção, cara. Atenção. Porque foi o que O eu público, o Thiago, já conhecia o Thiago, então o que ele fez? Ele falou com um cara que já conhecia ele. Exatamente. Essa foi a parada. entendi Chamou a historinha. atenção, já entendeu a historinha, conectou o porco. Em um outro podcast nós vamos falar sobre comunicação persuasiva e tal. Isso o anúncio, ele faz parte da comunicação. Quando eu uso o porco e a galinha, ele não deixa de ser um anúncio. E aí, se é porco, não sei o que, se é galinha. Então, tipo assim, eu tô chamando atenção para um cara. Eu posso falar a mesma coisa que todo mundo fala de tráfego e de anúncios, mas de uma maneira diferente que vai conectar mais comigo. Então, assim, o seu anúncio, cara, tem que ser criativo. Não importa a produção. Importa o conteúdo. Fica atento a isso, que isso é o que faz a diferença. E para quem tem e-commerce, tá? Lembrando, muita gente, cara, isso aqui... mas isso aí funciona para quem vende produto digital, vende para quem vende serviço, né? Aquela coisa toda. Cara, eu comprei uma parada do e-commerce. Um dia eu comprei, eu disse que eu fui enganado, né? Porque depois que eu descobri que o produto não é tão bom assim. Vocês sabem da história, né? Que eu tinha tava no YouTube e eu vi um vídeo de um negócio que bota aqui e arreta a coluna, né? Aqueles coletes, já viram? Ah, não? tá. Tem uns coletes assim. Não funciona? Que não pode, né? O médico não recomenda. não pode. E como, né? Eu sou meio corcunda, sou alto pra caramba, aquela coisa. Então, o que aconteceu? Eu peguei e aí, como é que eu comprei? Olha como é que eu comprei. Eu nunca ia pesquisar isso aí, né? Nem sabia que existia. E também, sei lá, talvez uma imagem não me chamaria atenção. Mas sabe o que o cara fez? Ele fez um review. O que é um review? Ele avaliou o produto, fez uma avaliação do produto amadora, cara, no celular. O cara, olha só, comprei o produto aqui, tal. E olha como é que funciona. Ele abriu a caixa e eu falei, cara, vou ver, né? Curiosidade, né? Vou ver essa parada. Ele pegou, aí eu vi ele colocando, ele puxa aqui e faz assim, cara. Eu falei, gostei. Não, gostei na hora. Eu falei, cara, cliquei no anúncio e comprei. Comprei, chegou, tal. E aí eu fui no médico, né? Um dia, cara, você pode... Aí esse cara não usa. Porque a sua coluna tem que se acostumar aos músculos, tal, isso vai piorar,
tal, aquela coisa aí eu não usei até hoje. Mas eu comprei. Então a ideia é, tipo assim, foi atingido. Como é que ele fez esse vídeo vendendo um produto físico, mostrando como se usa? Tipo assim, ele pegou o celular e mostrou como usando. Então assim, um anúncio de um e-commerce não é só a foto do produto e compra aqui. Isso aí é classificados, cara, que funcionava há 20 anos atrás. Hoje é tipo assim, cara, olha só esse produto. Hoje como é que os caras vendem jogos e videogame? Gameplay, cara. A galera jogando, caraca, me interessei por esse jogo. Eu vou, né? Me interessei por esse filme, vi o trailer, vai lá e você compra o produto. Então, na hora de criar os seus anúncios no e-commerce, você tem que utilizar vídeo também. Funciona para qualquer tipo de negócio. A gente tá falando muito de anúncio, voltado assim, só eu acho que mais para quem faz anúncio também, né? Sim. E, cara, o que você acha, aonde, na verdade, que tu acha que entra os usuários nessa parada aí? Eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente de experiência de usuário, dentro das plataformas. Legal. Eu acredito que para você manter uma pessoa na plataforma depende da experiência dela, né? É igual você assistir um filme. Se o filme começa ali 15 minutos você tá chato. Alguém já saiu de um filme no cinema? Eu já. Cara, Vocês já foram embora? No cinema, não. No cinema, não. Eu tive coragem de ir embora num filme no cinema, no cara. No cinema, não, mas... Desistir. Ou desistir de uma leitura de um livro, né? Várias coisas a gente já desistiu na vida porque, putz, eu fui fazer a academia também, odiei lá uma academia e eu saí, né? Saí depois de um mês. Então, isso para mim significa que a experiência do usuário é um dos fatores principais para o usuário ficar na plataforma ou no lugar. Então, sim, a experiência do usuário numa academia é o que vai fazer ele permanecer. No filme é a mesma coisa. Então, se o seu filme começar ruim, cara, você vai cair fora. Então, se o Instagram não fosse uma plataforma focada no usuário, na experiência e satisfação do usuário, ninguém ia ficar no Instagram. Se ninguém está no Instagram, o Instagram não ganha dinheiro. Essa é a ideia. O Instagram ele é feito para você ficar no Instagram muito mais do que você, mais de 8 horas por dia. Ele é toda a plataforma, né? Aparecer aquele stories, aparecer aquilo, isso é tudo para manter você no Instagram. Quanto mais tempo você fica no Instagram, mais ele ganha. Então, se o Google, Facebook, eles focam no usuário, esse é o primeiro detalhe. Se eles focam no usuário, há muitas regras que o anunciante tem que seguir. Lembre-se disso, que quando você for criar um anúncio, lembre-se na experiência que o usuário vai ter. Por que o Google não libera colocar imagem na rede de pesquisa? Olha a bagunça que ia ser. Olha a bagunça se o vídeo não pode pular 30 segundos do vídeo no YouTube. Você ia morrer. 30 segundos é uma eternidade. Então, assim, as plataformas são focadas na experiência. A experiência mantém o cliente e aí mantém o cliente na plataforma e dessa maneira a gente consegue anunciar mais e eles ganham mais. Enfim, todo mundo sai ganhando, né? Eu vejo muita gente, assim, por exemplo, em roda de amigos, que, por exemplo, assim, reclamam muito de que vem muitos anúncios e tudo mais. E, cara, te contar um negócio. Para as plataformas de tráfego, o usuário é mais importante que o próprio anunciante. Exatamente. Certo? Então, o que acontece, cara? Quando eu tô, por exemplo, criando uma campanha, eu gosto muito de pensar de trás para frente. Eu não vou começar pensando pela campanha. Eu vou começar pensando pelo meu anúncio. Esse anúncio aqui, eu vou fazer ele falar com quem? Então, eu estou fazendo o processo inverso. Olha, anúncio, segmentação, tipo de campanha. Sabe? Eu começo sempre de trás para frente, cara. Então, por exemplo, assim, eu tenho esse anúncio aqui do Thiago que está vestido de porco, então eu vou direcionar esse para a galera A. Que já conhece o Thiago, Eu tenho o anúncio do Thiago saindo da empresa, a galera que nunca viu ele, vou direcionar para outro público. Entendeu? Cara, de novo, o seu anúncio precisa falar com o seu público, né? Com o seu cliente. Eu queria que você falasse um pouco disso, então. Vamos lá. Sobre as diretrizes do anúncio, o que pode ter, o que constitui um bom anúncio, sabe? Show. Algo relacionado algumas dicas básicas aí. A primeira coisa, a gente tem que reforçar isso, que é a experiência do usuário é o mais importante. E isso inclui também o seu site. Quando o Google entende que o seu site não gera uma experiência para o usuário, ele pode reprovar o seu anúncio. Porque o Google, ele se preocupa. Olha só, até quando o cara sai da plataforma, ele se preocupa, né? Com a experiência. E aí nós vamos falar em uma outra oportunidade sobre sites e landing pages. Mas o Google coloca regras por causa da experiência. Então, assim, agora é o que eu acredito, eu deve falar isso, mas toda a rede de pesquisa do Google visualmente é estudada por vários designers para, tipo, não poluir,
né? Não ser algo agradável aos olhos. Então, assim, pô, Thiago, por que eu não posso colocar um vídeo ali em anúncio ou um banner gigantão ali na rede de pesquisa? Porque vai poluir, né? Aí vai virar, como o El falou anteriormente, um Orkut. O Orkut, né? Que morreu. Não, aí é colorido e tal, você entra ali, parece um carnaval. Você sai que não, né? Então, assim, tem que ser algo agradável aos olhos. Então, E ético também, né? e ético, eu ia falar sobre isso aí também, né? Que tipo, primeiro, essa parte visual é importante, né? Ah, quero colocar aqui. Você tem que seguir a regra ali. Tem coisas que não dá pra fazer, tipo texto no Facebook, né? Lucas, você pode comentar um pouquinho sobre isso? Você coloca muito texto e uma imagem. Não pode no Facebook. Por que não pode? Isso na verdade, é justamente pensando na experiência do usuário, né? O Facebook hoje ele te dá um endereço que é dele mesmo, né? Um outro link que você consulta, por exemplo, nas políticas de privacidade e tudo mais, você vai encontrar isso, que você vai colocar lá a sua imagem e ele vai dizer se ela é permitida e se ela vai ter um bom desempenho de acordo com a quantidade de texto que ela tem ali, sabe? Então ali ele já tá te dando de bandeja o que fazer e o que não fazer, né? Inclusive o que não fazer, essa é um termo que eu gosto muito de utilizar, assim, principalmente no tráfego. Na minha opinião, é mais importante saber o que não fazer do que fazer, certo? Porque aí você já vai estar... já exclui bastante coisa que não pode errar, né? Você já vai estar, por exemplo, assim, blindado de desperdiçar dinheiro. E perder conta. Exatamente. Exatamente. Aí vem esse detalhe de perder conta. Por quê? Porque se o cara é focado na experiência do usuário, não é só na parte visual e essas regras que impedem você. Tem coisas que não impedem você, como, por exemplo, eu fazer uma promessa surreal. Ó, tem aqui a cura do câncer. Esse é meu produto. Aí, pô, o Google vai olhar, não, peraí. O cara tá anunciando a cura do câncer, como assim? Então, assim, o anúncio ele tem que ser ele tem que promover um produto real, que realmente funciona. Não pode prometer que a pessoa vai ficar rica da noite para o dia, porque isso não existe, sem trabalho, sem isso. Então, o Google ele é focado na experiência do usuário em todos os sentidos, não só por essas regras visuais, mas também diretrizes que que trabalham com integridade, honestidade. Então, quando o cara vem para mim, Thiago, eu aumentei, inclusive isso aconteceu ontem, o cara escreveu assim, minha conta do Google foi bloqueada porque eu dobrei meu orçamento. Eu falei, o Google é uma empresa capitalista, se você não sabe. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer que você aumente o orçamento. Se ele bloqueou, é porque você está descumprindo alguma regra. Então, assim, tem tipos de produtos que você não pode anunciar no Google, né? Então, você já colocou lá, você é reprovado. Anunciando uma bazuca lá. Não pode anunciar arma, você não pode anunciar drogas, né? Isso é o básico, né? Uma história interessante, né? Eu jogava um jogo online e um dia eu fui vender uma espada do jogo no Facebook. Foi patrocinar a espadinha do jogo, cara. Não, nem fui patrocinar. Eu botei num grupo. Era um grupo do jogo, de compra e venda de itens do jogo. Sim. Eu botei a foto da espada do jogo e o Facebook bloqueou, dizendo que eu tava vendendo arma. Isso, E era um item de um jogo. Cara, aqui tem tanta coisa pra gente discutir que na minha cabeça passa o seguinte: opa, política de privacidade. Cara, isso é outro podcast, cara. Já dá outro assunto. É outro podcast. Entendeu? Mas se você focar na experiência do usuário e andar na regra da sociedade básica, ser um cidadão de verdade, você não vai passar nenhum problema, porque a maioria das coisas podem. A gente tem uma grande liberdade de ser criativo, de dizer, agora você não vai sair falando palavrão, né? Que inclusive nem sei, nunca testei se aprova ou não, né? Mas você não vai usar imagens de terceiro sem permissão. Isso é óbvio, isso é regra, tipo assim, ética, primeiro é ser ético, né? No primeiro passo. Mas você não vai fazer. Então, assim, cara, foca na experiência do usuário e faz o seu marketing baseado na verdade e na integridade. Isso vai fazer com que o seu negócio cresça, tenha mais sucesso, e não só no curto prazo, mas no longo prazo também. Que esses dias eu tava criando uma conta numa rede social famosa chamada TikTok. Ah, não era pra ver vídeo, não. Não também. era pra ver vídeo, não. Era pra aprender como que eu ia começar a introduzir anúncios lá. E quando eu criava a conta, cara, eles ao mesmo tempo me perguntavam qual era o meu interesse. Cara, aí eles já me ganharam. E isso tá tudo ligado à experiência do usuário. Então Exatamente, eu tive uma boa experiência. E o que isso acontece? Passa 2 horas e eu achei que eu tava 10 minutos. E pra mim é a nova onda de anúncios criativos. TikTok, que vai vir pra mim. Vai vir forte, então, cara. assim, tá vindo já. Aquelas brincadeiras, dancinhas, vai rolar muito anúncio assim também, e memes, né? Que aí a galera já tá utilizando bastante. Que, enfim, quando você é familiar a alguma coisa, né? Tipo, pô, eu já vi esse meme em algum lugar e você aplica no seu negócio, adapta pro seu produto, tem grandes chances de ter um alcance maior, né? Agora tu falou TikTok, aí veio outra coisa na minha cabeça, que é o seguinte, né? O TikTok tem um formato de vídeo. E aí, eu acho que não é só essa questão, não, o TikTok vai explodir, mas o vídeo ele tá explodindo. Exatamente. O formato de vídeo
comparado com os outros formatos, ele é um formato que hoje ele tá em alta. As pessoas estão aceitando mais, tá melhorando. Parece que é um consumo mais fiel, assim, né? Antes era só o YouTube, né? Aí o YouTube, aí o Facebook, né? Tava perdendo, assim, em questão de retenção do usuário na plataforma, o YouTube consegue manter muito mais. Então, o que o Facebook aí foi introduzindo que isso, sei lá, 7, 8 anos atrás, não sei se existia, que era vídeos no Facebook. Antes era texto e foto. E aí começou a rolar o quê? Colocar vídeos, que antes era tudo link pro YouTube, já aparecia, não sei se vocês lembram dessa... Sim. Né? Que era tipo, aparecia como é que se chama? A prévia, né? Não, a prévia, o vídeo inteiro. Você conseguia dar o play, embedado mesmo no Facebook o vídeo. Hoje você não consegue mais, né? Nem lembro disso aí. Você não lembra disso? Não. Antigamente você pegava o vídeo no YouTube e colocava no Facebook, sabe? Sim. E aí no Facebook você conseguia apertar o play lá dentro. E o vídeo já rodava ali. Já rodava lá, você não precisava sair da plataforma, certo? Aí o que acontece? O Facebook tirou isso. Hoje, quando você coloca um link do YouTube no Facebook, vai aparecer o link para você sair. Sim. Mas não rola o play ali. Por quê? Se você quer rolar o play ali, tem que subir no Facebook o vídeo. Porque aí tem o Facebook Watch, né? Inclusive, para quem tem eu tenho uma Apple TV, então lá tem o Facebook Watch, que é a plataforma de vídeos do Facebook. Sim. Então, assim, por que o Facebook está investindo? Hoje, quando você pega o Instagram aí e roda para baixo. A cada postagem aí, a cada 5 postagens, 3 vão ser vídeos, cara. 3 vão ser vídeos. É tipo assim, é grande a diferença. Obviamente que isso muda de pessoa a pessoa, porque tem quem você segue, né? Se é um cara que é de foto, vai ter mais fotos. Mas o que isso significa? Que vídeo é o formato do momento. Gera conexão, gera emoções, enfim, a pessoa fica muito mais tempo assistindo vídeos nos stories e tudo mais do que fotos e texto. O consumo demora mais, aquela coisa toda. Então, isso é uma dica para você, anunciante. Qual é a dica? Que você tem que usar vídeo. Exatamente. Você tem que anunciar. E olha só, vantagem de usar vídeo, agora falando de tráfego, Lucas. Essa tua vai me ajudar a responder. Texto, vídeo e a imagem, né? O que o vídeo difere deles quando a gente anuncia? Construção de... Base, né? A base, que é o remarketing, né? Tipo assim, eu não consigo saber quem de fato viu a imagem. Agora eu consigo saber a pessoa que viu o vídeo. Inclusive, a pessoa 50%. Tempo determinado do vídeo, tempo né? Determinado. Então imagina, você anunciou lá, né? Aí daqui a pouco, eu quero pegar todo mundo que assistiu 75% desse vídeo. Aí você consegue anunciar para essa pessoa. Então isso é mais uma vantagem do vídeo que a gente nem comentou aqui, que faz uma grande diferença. Como a gente já está nesse ponto de... que a gente está falando, né? A gente está meio que mesclando anúncios com as plataformas de tráfego e tudo mais. Eu queria entrar num ponto aqui, mas não tão técnico, porque isso é um assunto para um outro podcast, sobre o seguinte, cara. Eu queria falar um pouquinho de leilão. Uhum. Quando que o meu anúncio vai aparecer, quando que ele não aparece. Enfim, comenta um pouquinho comigo aí que eu tenho até uma curiosidade que vai despertar bastante interesse assim da galera. Show de bola. Então, as plataformas de tráfego, né, as principais que a gente está comentando aqui, que é Google e Facebook, funcionam como leilão. Quando você otimiza a sua campanha por um objetivo, eu quero objetivo conversão, né? Ele já vai entender mais ou menos o custo ali e você vai pagar um valor médio, né? No Google e também no Facebook você consegue fazer, você consegue limitar o leilão. E aí, tem gente que deixa livre, né? Tipo, no Google, eu utilizo com limite de CPA. Então, eu coloco lá custo, por exemplo, por conversão ou por visualização. Eu quero pagar 10 centavos por view. Eu coloco 10 centavos e o Google vai gastar no máximo aquilo. Se ninguém está pagando isso, meu anúncio aparece. Agora, se a galera está pagando muito mais, eu perco espaço. Então, significa que eu tenho que pagar um pouco mais. É igual leilão. Quem nunca viu um filme aqui ou já foi no leilão? Quem dá mais? Eu dou 50, eu dou 60. Assim vai aquele que paga mais, leva a parada. Então, quem paga mais, ganha o espaço. Só que esse ganha mais, você pode deixar que a ferramenta te ajude a pagar o mínimo possível. Então, se você coloca por custo por conversão, o Google também o Facebook, eles vão distribuir os seus anúncios para alcançar o seu objetivo com menor custo. Por quê? Quanto menor custo por conversão você tiver, ou view, né, ou visualização, mais você vai investir. O que acontece? Se você investir R$100 e voltar 500 para o teu bolso, o que você faz? Coloca 1.000. Coloca 1.000. Isso é o que o El faz. Isso é... Então, bom, é uma das coisas que o El faz, né? É uma das coisas então, que o El mas faz. Isso aí é importante. Se o El bota 1.000, então faz sentido total o Google falar, cara, o melhor que você vai conseguir para o El é o melhor.
Então, o leilão é isso, é tipo pagar o mínimo possível, mas se você pagar, né, escolher manual e pagar menos, você acaba não aparecendo. Agora eu vou dar a notícia boa. Qual é a notícia boa? A notícia boa é a seguinte: você sabia que nem sempre quem tem mais dinheiro é o melhor? Exatamente. Não, aparece mais? É nisso que a gente tá batendo aqui o podcast inteiro. Meu amigo, você não tá comprando clique, você não tá É isso comprando view, você tá comprando atenção. Ah, Lucas, eu tenho um orçamento de R$20, meu concorrente de 1.000. Cara, não importa. Se o teu anúncio for mais chamativo e comprar a atenção da pessoa, você pode, por exemplo, enquanto você tem 5 clientes a 50 centavos, o seu concorrente vai ter um cliente a R$3. Isso acontece. Isso clique. acontece. Aí envolve o quê? A taxa de clique, cara. Exatamente. Tipo assim, isso aí é fundamental. Thiago, como é que eu vou disputar com uma grande empresa, com um cara que investe o dobro? O orçamento não tem relação direta com um leilão. O leilão é outra parada. O leilão é tipo assim, cara, o que envolve o leilão? Pô, o teu anúncio é bom. O teu anúncio, ele mantém a experiência do usuário boa na plataforma. O teu site, para onde que ele vai, ele é bom. Tudo isso influencia. Então, eu tô vendo que a cada 100 pessoas, 5, 10 estão clicando no seu anúncio. 10%, enquanto do carinha lá tá 1%. Pô, eu vou cobrar menos de você, porque você tá, né, me trazendo mais resultado, a experiência tá melhor. E aí você acaba pagando o quê? Menos por clique do que o seu concorrente. Menos por view do que o seu concorrente. E aí isso traz mais resultado. Então, gente, a criatividade não é só simplesmente despejar dinheiro no Google, despejar dinheiro no Facebook. A criatividade faz uma grande diferença. Você criar anúncios, testar, isso muda o jogo. Então, sim, você pode enfrentar grandes orçamentos com a sua criatividade, criando anúncios realmente chamativos. Cara, antes de passar aqui pro próximo tópico, pelo amor de Deus, né? A gente já tá aqui há não sei quanto tempo. Que depois da edição muda, né? E você ainda não deixou o seu like no vídeo. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? Eu já tô falando que nem o Thiago já. Então, cara, se você tá aqui, tá curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Isso aí, de clica no acompanhar, botãozinho vermelhinho, inscrever-se. Clica em tudo quanto é notificação que aparece aí, que a gente vai criar mais e mais conexões com você. No YouTube ou no Spotify, no Independente Apple. de onde você estiver, tá? Dá um like Dá aí. aquela moral aí pra gente. Eu tenho 4 dicas aqui, mas eu gostaria de ouvir as dicas do Thiago pra gente fechar. Manda aí as dicas pra galera construírem anúncios que geram vendas. Eu anotei aqui algumas dicas básicas, né, que eu carrego comigo, assim, para sempre alguém pergunta, pô, algumas dicas básicas aí para construção de um anúncio bem feito. As dicas, assim, que todo mundo deveria colocar em prática. Primeiro, analise outros concorrentes. Gente, o que eu mais vejo é o seu anúncio ser pior e você quer vender mais, quer chamar mais atenção. Cara, isso não funciona. O básico é olhar o que o seu concorrente ou pessoas que vendem produtos parecidos com o seu, olhar o que eles estão fazendo e tentar superar. E isso no Facebook tem uma ferramenta lá muito legal que você consegue ver o anúncio Isso aí é massa. de página, né? A gente nem ia comentar sobre isso, mas tem lá, né? Tem. Você coloca a fanpage de alguém e mostra os anúncios no Instagram, do Facebook dessa pessoa, tá lá. Aberta para todo mundo. Vamos colocar o link aqui nos comentários. Ads Library, né? Aí, ó. Biblioteca de anúncios, né? Famosa biblioteca Coloca de no Google anúncios. Biblioteca de Anúncios que vai sair. Biblioteca sair. de Anúncios do Facebook vai sair. Legal. Então, primeiro passo, analise porque o pessoal não é burro. A tua audiência não é burra. Então, sim, todo mundo hoje na internet compara. Opa, eu tô olhando aqui, mas tem outro cara aqui, você vai comparar. Então, se você superar e for a melhor escolha, você vai vender muito mais. Isso não é só a ver com o anúncio, mas também com a oferta. A sua oferta é a melhor. Você compraria de você mesmo? Pô, tô olhando lá que o cara oferece mais barato, frete grátis e tem mais vantagens que eu e vende mais barato. Pô, aí você tá de brincadeira. Você quer vender casaco de pele no Nordeste. Aí não dá. Google não faz milagre. O que você tem que fazer? Olha a concorrência, olha a oferta e tenta superar a oferta do seu concorrente, fazer uma oferta boa ou uma oferta compatível ali, né? Para que o cara olhe, pô, faz sentido eu comprar. Thiago, mas eu não consigo bater preço. Não é preço, é oferta. Se você está vendendo mais caro, o que você pode oferecer a mais que o seu concorrente não oferece? E tem coisa que você pode oferecer que não custa nada para você. Por exemplo, pô, eu vendo produto para emagrecimento. Você pode oferecer um e-book com dicas de emagrecer. Enfim, você criar uma oferta realmente boa. Isso é uma pauta para um outro podcast. Oferta sedutora. Essa é boa. Isso na verdade, é até o que diferencia até muitas vezes o pequeno empresário
do grande empresário. Porque, por exemplo, assim, o grande empresário está vendendo produto X, certo? Só que o pequeno empresário tem o mesmo produto X. Competir com o grande pelo fato de ser o mesmo produto, isso é uma dúvida muito comum pelo preço, né, dentro do conversão extrema, que o cara fala assim, cara, ele tem o mesmo produto que eu, só que ele tem 50 mil seguidores, eu tenho 100. Então assim, cara, tu já pensou em oferecer o produto que tu vende é igual, o preço é igual, só que ele vende mais que tu. É isso? É isso, beleza. Então por que tu não vende... Por que tu não oferta algo a mais? Entendeu? Você tem que se diferenciar da sua concorrência ofertando algo a mais que não tenha custo para você. Isso, e mostrar isso no anúncio. Isso é um anúncio chamativo. Aí você vai lá, pesquisa, por exemplo, compre esse produto de emagrecimento por R$100. Aí Thiago, eu não consigo bater R$100 porque o meu é 105. Beleza, compre esse produto de emagrecimento, mais um e-book e mais isso aqui por 105. Aí a sua oferta tá melhor que a do cara. Por causa de R$5 você vai levar. Tá entendendo? Então isso é uma oferta vencedora, né? Vamos lá, criação de título. Isso aí você tem que manter, cara. Se você consegue no seu anúncio se diferenciar do seu concorrente, vai ter mais cliques e chamar atenção. Outra dica, cara, é o título chamativo. O título chamativo é os primeiros segundos de um vídeo importa, a imagem principal importa, a thumbnail, né, geralmente importa, e o título importa. Então, assim, o período da atenção, que é geralmente o primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu anúncio, aquilo ali é 80-20. Aquilo ali merece a sua atenção assim, muito mais do que o restante do anúncio. Ou seja, um vídeo de 1 minuto, qual é o período mais importante? Os primeiros segundos, 5, 10, 15 segundos. Então a dica é, foca em realmente fazer isso ainda melhor. Atenção, chamar atenção, assim, pensa com muita criatividade para conseguir um resultado positivo. Quando eu começo o anúncio, já começo com a parte mais importante. Por exemplo, você quer aumentar suas vendas, atrair clientes pela internet? Já começo tocando o terror. Porque se eu... Oi, meu nome é Thiago, eu sou assim... Aí já era, você já perde o cara. Aquela coisa, você não vai manter o cara no filme se o início não for bom. Quarto, a palavra-chave, isso é importante no Google, né? No Google, quando você pesquisa lá um termo, essa palavra-chave, se ela tiver no anúncio, ela tem mais chance de ter clique. Porque a sensação é o seguinte, quando você faz uma pesquisa no Google, a pessoa fez lá a pesquisa, ela tem que ter aquela sensação de é exatamente isso que eu estou procurando. Por isso que eu vou incluir essa com uma outra dica que é seja específico. Quanto mais específico você for, melhor. Então, assim, ao invés de fazer um anúncio sobre iPhones no geral, faz para cada iPhone baseado na pesquisa da pessoa. Se o cara digitar iPhone 6, ele vai ver o anúncio de iPhone 6. Nossa, isso aí me iPhone dá uma agonia, 7, cara. De iPhone 7. iPhone, veja todos os nossos celulares. Nossa Já Senhora. era. Então, assim, tudo que é geral, amplo, não funciona muito bem. Então, assim, seja específico. Ó, cara, entre aqui e você vai fazer isso, isso e isso. Então, isso é ser específico. Não, entra aí e clique no meu link para conhecer o meu trabalho. Você tá de piada, né? Então, assim, o cara tem que ver o produto, entrar na página do produto, tem lá um botãozinho para ele comprar aquele produto e assim por diante, né? Ser específico em todas as áreas, mas isso começa no anúncio. Uma outra coisa também é usar bastante extensões de anúncios, né? Então, assim, quando a gente fala em anúncio, criação de anúncio, na pesquisa do Google você consegue colocar outros elementos que poucas pessoas utilizam. E esses elementos são as extensões. Cara, extensões você pode colocar o seu telefone, você pode colocar algumas frases em destaque, você pode colocar o endereço da sua empresa. Elas aparecem aonde? Eles aparecem embaixo do anúncio. Então, assim, aquilo aumenta, segundo o próprio Google, Deixa 15%. o seu anúncio mais encorpado, é isso? Exatamente. Traz mais informações, cara. Ele é utilizar melhor o espaço do Google. Traz 15% mais cliques pro seu anúncio. Se tiver mais cliques, com menos impressões, paga menos por clique. O teu índice de qualidade vai para um outro nível. Então, qual é a grande sacada disso aí? A grande sacada é você utilizar, olha o formato e como eu posso utilizar 100% do que o Google me oferece, 100% do que o Facebook me oferece. Lá na rede de display, estou indo meio a parte técnica agora, né? Mas lá na rede de display tem a opção de colocar 5 vídeos, né? 5 fotos e 5 textos. E aí o Google faz ali a distribuição e faz diversos anúncios. Usa todos. Não usa 2, porque você vai ter mais variações e vai ter mais testes, cara. Sim. Então use tudo. Todas as extensões, tudo que o Google oferece, o Facebook faz, porque tem que testar. O mesmo serve para o anúncio display do Google, dos tamanhos, né? Que eles têm. Boa.
Existem vários... Thiago, tem tamanho lá 300 por 300, 250 por 250, 120 né? por 600, 120, tem vários. Tem que uns 20, né? Mais ou menos, né? Tem. Não? E adivinha quanto você tem que botar? Adivinha. Todos, cara. Por quê? Porque tem site que aceita só um modelo, tem site que aceita outro modelo. E qual é a nossa função? Aparecer em todos os sites. Então tem que fazer o seu anúncio em todos os formatos. Então esse são as principais dicas. E a última é utilize, para mim, assim, 2 gatilhos mentais que você precisa utilizar nos seus anúncios e que para mim funciona muito bem. Prova social, que é pessoas utilizando o seu produto, satisfeito com a sua empresa, com o seu serviço. Então, assim, mostrar por números também que isso funciona. A prova social, a prova científica, né, cara? O meu produto é bom. Olha o review dele, né? Isso é prova social. Tive resultado comprando conversão extrema, assim, assado. Isso convence as pessoas, né, de uma maneira íntegra que é bom o seu produto. E o segundo, a famosa escassez. Né, cara? Então, assim, a escassez todo mundo age. Black Friday no final todo mundo tá comprando. A escassez verdadeira, né? Não, escassez verdadeira. Você vai acabar? Vai acabar. Estoque limitado? Estoque limitado. Aquela página que tem um cronômetro de 15 minutos, daí você tá na página, baixa pra 13. Vou dar um F5 aqui, vou atualizar a página. 15 minutos de novo. Hoje a gente tem muita página. Aí não cola. Você tem que ser ético, né? Ético é por isso que eu falei, o marketing tem que ser baseado na integridade. Cronômetro zerado e o botão funcionando, sabe? Não. Cara, outra. Então, assim, a sua empresa, assim, cuida da imagem da sua empresa, cara. Assim, no curto prazo, talvez você não sente diferença, você pode tentar enganar, fazer esqueminha, mas no longo prazo não dura. Cara, eu tô no mercado digital faz 9 anos. Eu não vi um cara durar fazendo esqueminha, cara. É tipo assim, se eu falo que é estoque limitado se eu falo que assim é assim. E, cara, o marketing baseado na verdade deixa legado. Essa é a parada, não é só venda. Cara, eu gostei desse podcast, tu, El. Show, mas o próximo... O próximo vai ser melhor? Cara, Sempre. Eu só queria um cafezinho agora. Gente, é isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Anúncios criativos, ou como você preferir chamar. Nós vamos ficando por aqui. Thiago, quer falar mais alguma coisa? Cara, só falar o seguinte, se você ouviu tudo isso aqui e só criar um anúncio de texto, aí eu vou ficar muito queimado contigo, tá de brincadeira, seu preguiçoso. Então, vai lá, faz vídeo, faz anúncio, diferencie. Thiago, mas é um pouquinho mais difícil, já dá mais trabalho. Se dá mais trabalho, melhor, tem menos concorrência. Bota a mão na massa e faz acontecer. Show. É isso aí. Show. Não, tudo perfeito. E se a pessoa ficou até aqui... Deixa o like. Deixa o like. Galera, beleza? Finalizando mais um podcast extremo. Muito massa tá aqui com o El, com o Thiago de novo. A gente agradece muito, né? Se você apoiar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, continuar acompanhando o Thiago nas redes sociais. É isso. A gente se vê no próximo e fui. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.